Olá, amigos do distrito de Mafra. Que legal que vocês estão aí em um congresso da Escola Sabatina, que é o coração da igreja. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada família. Falando em família, eu vim aqui para dar um recadinho para você sobre algo que pode realmente abençoar sua família e mudar a história da sua família. Se você não praticava. Se você já praticava, vou apenas confirmar aquilo que você já sabe, porque você já experimenta isso. Qual é a maior bênção que a família pode ter? Qual é a maior ferramenta que Deus pode dar, pode oferecer e ofereceu para salvar a família de qualquer dificuldade? Chama-se culto familiar. Eu tenho uma experiência de quase 20 anos de ministério e já vi muitas dificuldades familiares. Mas o que destrói mesmo uma família não é a crise financeira. Pessoas pobres, desempregadas, falidas financeiramente, podem ter paz no coração, podem ter harmonia e podem ter a esperança forte na volta de Jesus, onde tudo será resolvido. Tragédias na área de saúde, desastres, morte, também não é isso que destrói uma família. Muitas vezes essas coisas, na família cristã, os une ainda mais e aumenta ainda mais a esperança na volta de Jesus. Tragédia na vida de uma família, sabe o que é? É separação, é divórcio, é desarmonia, é desrespeito entre os componentes da família, é infelicidade de estar em casa. Isso é tragédia. Infelizmente, estas e outras coisas ainda piores estão acontecendo no seio da nossa família. Boa parte, não tenho como colocar números exatos, mas isso pela minha experiência pastoral, e você sabe disso, boa parte das famílias da igreja tem só aparência, tem só casca. Por dentro, na intimidade, olhando com uma lente de aumento, elas estão completamente destruídas, porque vivem de aparência. E só existe uma ferramenta que pode resolver a situação de famílias assim. Não é encontro de casais. Isso tem o seu papel, não sou contra, mas isso não resolve definitivamente problema de família e nem de casal nenhum. Não são seminários, não são encontros, nem mesmo, com todo o carinho que tenho, um congresso da Escola Sabatina resolve o seu problema. Isso apenas aponta um norte, uma direção. Mas existe algo que Deus deu que resolve de fato. O que é, Pastor Hélio? Chama-se culto familiar. Culto familiar, diário. Culto familiar não é feito só na hora do pôr do sol de sexta-feira, não. Culto familiar, ele é feito, segundo a Bíblia, 2 vezes ao dia. É a primeira coisa do dia e a última coisa do dia. Deixar o mundo de lado, deixar a cultura do mundo de lado, menos televisão, se possível até banir a TV e concentrar as energias e o tempo da casa em Deus. Culto familiar resolve problema de casamento. Culto familiar resolve problema de filho desobediente. Culto familiar resolve problema de filho adolescente rebelde. Culto familiar resolve qualquer dificuldade verdadeira da casa. Claro que culto familiar não quer dizer que você vai resolver o seu problema de desemprego ou o problema de uma doença grave que porventura age em sua família, mas poderá resolver problemas verdadeiros, muito maiores do que esses. Esses ficarão pequenos diante de uma família alicerçada em Cristo Jesus. Como é que eu sei disso? Não vou fazer um sermão aqui, mas você pode ler na sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 8. Lá diz, para fazer o culto familiar, diz como fazer, diz quando fazer, diz onde fazer. Deus falando para você. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 8. E uma ferramenta para você estudar a Bíblia, a palavra de Deus, no culto familiar ou no individual, chama-se Lição da Escola Sabatina. Amigo, com todo respeito, há casos e casos, há situações e situações, há níveis de crescimento espiritual, mas não há adventista, excetuando algo assim excepcional, não há adventista maduro, não há, que não tenha e estude a sua lição da Escola Sabatina. Você conhece algum? Não conheço. Lição da Escola Sabatina. Essa é a ferramenta adventista que te ajuda também no estudo da Bíblia. Não a substitui, isso em primeiro lugar, mas
contribui para você conhecer ainda mais a palavra de Deus. Use a sua lição da escola sabatina também, especialmente quando há crianças no culto familiar. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.